Oi, pessoal, eu sou o Jairon, sou engenheiro civil e cofundador da Mentor Construção. Converso todos os dias com várias construtoras do Brasil inteiro. Uma das principais dificuldades que essas construtoras relatam no dia a dia é a escassez de mão de obra. É a dificuldade por contratar mão de obra, por reter essa mão de obra no canteiro, né? E hoje vou falar justamente como que essas empresas têm feito para vencer esses desafios no dia a dia. Como fazer para reter a mão de obra dentro do canteiro? Porque a oferta por trabalho na construção civil ela é gigantesca. Por conta disso, a rotatividade ela acaba sendo muito grande. Mas como fazer para reter essa mão de obra no canteiro uma vez que você conseguiu contratar? Uma das principais estratégias que as maiores construtoras do Brasil implementam para reter essa mão de obra é trabalhar com a filosofia de premiação por produção. Ou seja, quanto mais o colaborador produz, mais ele ganha. É bom para o colaborador, é bom para a construtora e é um processo de ganha-ganha. E eu vou fazer uma série de 5 vídeos onde eu vou te demonstrar um método que a gente desenvolveu para implementar essa filosofia no passo a passo dentro do canteiro de obra. Onde eu vou falar da conceituação da filosofia, eu vou falar da formação dos preços de produção, formação dos pacotes de serviço, as melhores práticas de apontamento, do fechamento da produção, os insights que você pode tirar da tua produção, bem como quais indicadores você vai utilizar para mensurar a produtividade no teu canteiro de obra. Então, fica aqui comigo que eu vou te explicar o passo a passo de como implementar essa filosofia nos teus canteiros de obra. E antes de sair implementando a filosofia, é muito importante entender como que ela funciona. Existem várias práticas hoje trabalhadas com esse conceito de pagamento de prêmio de produção. Cada um, às vezes, trabalha com um formato um pouco diferente e a gente desenvolveu aqui um método que funciona, já implementado em várias construtoras pelo Brasil afora, e você agora vai ter a oportunidade de também levar para a tua construtora. Então, vamos começar aqui pela conceituação desse processo. Vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês entenderem como que funciona a filosofia por trás desse conceito. Eu estou trazendo aqui essa planilha, que é uma planilha de boletim de medição, onde eu vou compartilhar com vocês para que vocês possam também adotar dentro do canteiro de obra de vocês. Tá? E quem tiver interessado em digitalizar esse processo, em ter todo esse cálculo da produção, os apontamentos de forma digital, também pode entrar no nosso site. A gente tem uma ferramenta própria, nosso aplicativo e plataforma, onde você pode também fazer esse controle todo de forma digital por lá. Tá? Então, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, vai lá no nosso site, está aqui nessa planilha no canto superior esquerdo, é só entrar lá no nosso site e agendar uma demonstração com um dos nossos consultores. Então, vamos lá, vamos para o passo a passo desse boletim de produção. Nesse boletim, a gente vai ver aqui o período da obra, então, você vai estar no período de fechamento, se é o período de março, de abril, de maio. Aqui você vai ter o nome da equipe, aqui você vai ter o encarregado dessa equipe, e aqui você vai incluir as informações dos colaboradores da tua obra. Então, eu vou iniciar o preenchimento dessa planilha. Então, aqui você vai preencher com o nome dos colaboradores daquela equipe, você vai preencher também aqui com a função, então eu vou dizer aqui que nessa equipe eu tenho 2 pedreiros e um servente. Aqui você vai colocar o salário base de carteira de cada um deles, eu vou colocar aqui salários convencionais, depois para cada região você coloca qual é o salário, e aqui eu posso inserir se esses colaboradores têm falta, tiveram hora extra 50%, hora extra 100%, e o importante dessa planilha é que ela vai calcular para a gente o salário proporcional, o rateio de participação, que é quanto cada um tem que receber de produção, e vai definir lá no final o saldo de produção. Então, nesse momento aqui, a gente já consegue ver qual é a participação de produção de cada um dos colaboradores. Então, se ninguém tiver falta, a gente tem que o João Batista, que é pedreiro, vai ter 36,17% de produção, o Alex Teles também, que é pedreiro, está na mesma função, e o João Pereira, que é servente, ele vai ter uma produção menor, justamente porque aqui a gente faz o quê? A gente faz uma proporcionalidade do peso do salário de cada colaborador para fazer o rateio
da produção. Isso aqui é muito importante, eu vejo muitas construtoras cometendo uma falha, às vezes, de definir um preço de produção e não fazer essa consideração do servente, e muitas vezes aquele preço unitário do orçamento está estourando porque você não está calculando qual é o custo do servente em relação ao custo total daquele serviço. Então, aqui, a gente orienta e sugere que o servente ele sempre fique dentro da equipe também, para que você saiba exatamente quanto que você está pagando na produção daquele serviço e se desviar, se aquela equipe ficar improdutiva, você vai saber exatamente qual é o teu custo real e eu vou demonstrar aqui dentro desse cálculo, e eu vou demonstrar aqui nesse vídeo como que funciona. Aqui nessa planilha a gente já tem uma configuração, o qual se o colaborador tiver alguma falta, se tiver uma falta, a planilha já faz o cálculo automático. Ou seja, se o colaborador faltou, é justo que a produção dele reduza e a produção dos demais aumente. Então, coloquei uma falta, vocês percebem que ela já fez o cálculo aqui novamente. Então, aqui no cálculo do rateio, vocês vão observar que ele está relacionado ao cálculo do salário proporcional. Ou seja, toda vez que eu colocar uma falta para alguém, ele vai calcular novamente o salário proporcional, baseado naquelas faltas que ele teve, e, consequentemente, vai calcular aqui o rateio de produção também. Da mesma forma, se eu tiver um colaborador que tem hora extra, ele vai incidir essa hora extra sobre o salário proporcional, e isso também já vai alterar o percentual do rateio de produção. E por que que é muito importante a gente ter essas três variáveis de falta e hora extra 50% ou 100% aqui dentro dessa planilha? Porque toda vez que a gente vai tratar sobre se o colaborador é produtivo ou improdutivo, nesse conceito, a gente vai tomar como referência o valor do salário dele. E a gente vai trabalhar com o seguinte conceito: se o colaborador conseguir produzir o suficiente para pagar o seu salário, significa que ele é produtivo. Se esse colaborador não conseguiu produzir o suficiente para pagar o seu salário, significa que ele é improdutivo. Então, se um colaborador falta, não significa necessariamente que ele já é improdutivo, porque ele pode muito bem ter faltado, mas compensar, de certa maneira, essa falta dele produzindo, né, nos demais dias. Então, aqui a gente traz uma filosofia onde a gente quer olhar o mérito, qual foi a produção, quanto que aquela pessoa, aquela equipe conseguiu produzir para que ela receba ali um adicional chamado prêmio de produção. Então, aqui, a gente vai fazer algumas simulações para entender como que essa planilha funciona. Mas para quem tiver curiosidade, as fórmulas estão aqui. Essa planilha vai ficar aberta e vocês vão conseguir entender como que essas fórmulas são feitas. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é entender, né, essas variáveis. O segundo passo é, uma vez que a gente tem os salários ali e os colaboradores indicados nessa planilha, a gente tem aqui a segunda parte, que é os serviços realizados no período. Então, você vai chegar aqui nessa planilha na parte de baixo e inserir todos os serviços ou pacote de serviços que essa equipe realizou. E esse conceito de pacote de serviço também é muito importante, né, da forma como você divide os seus pacotes. Eu vou falar isso em outro vídeo, porque ele vai ajudar você a controlar melhor a sua produção. E vai te ajudar também a visualizar quais foram os pacotes de serviço que já foram pagos, o que falta pagar. Então, é muito importante definir esses pacotes de serviço de uma forma correta, para melhorar esse teu controle. Então, aqui, eu já coloquei vários serviços que foram realizados, né? Esse pacote de serviço já está vinculado aos seus respectivos locais, né? Como eu falei, isso garante que uma vez que você pague um determinado pacote que é vinculado ao local, que você não pague aquilo novamente, né? Para te dar segurança ali, não está fazendo pagamento de duplicidade. E aqui você vai fazer o apontamento do que foi feito. Eu vou colocar aqui que foi feito 100% de todos esses serviços. Observa que aqui eu tenho um preço unitário que está sendo pago no chapisco, então está sendo pago aqui nesse caso R$ 13,18, que é o preço de produção definido. Eu vou falar também em outro vídeo como definir esses preços de produção, o conceito passo a passo.
para que você defina um preço de produção que seja racional dentro do teu orçamento de obra, e eu vou falar isso em um dos nossos vídeos. Então, aqui, uma vez que eu apontei os 100% desses serviços, automaticamente a planilha já me calculou qual é o valor que vai somar dentro da produção daquela equipe e o valor total aqui. Então, essa equipe nesse período produziu 7.632, que é a soma do montante de todos os pacotes. Então, aqui vocês vão observar que a gente tem essa coluna de produção padrão, onde ela automaticamente já calculou qual é a produção de cada um desses colaboradores, a produção total. E aqui, pessoal, ainda não é o saldo do que a equipe ou o colaborador vai receber de prêmio de produção. É a produção total. Porque, no final das contas, essa filosofia do prêmio de produção, ela está atrelada aos serviços produzidos, ao montante que a equipe produziu e ao valor do salário desses colaboradores. Então, aqui, o que essa planilha já faz? Com base no total da produção, ela já proporcionalizou aqui qual é o percentual de participação de cada colaborador e o montante total de produção desses colaboradores. O que a planilha já faz? Ela já fez o cálculo aqui do saldo do colaborador, que é o total da produção menos o salário dele. Então, o colaborador ele vai receber o saldo, é o que excedeu, é o que ele produziu acima do salário. Você premia o colaborador por ele ter produzido acima da média, né? Então, isso aqui é importante. Porque se no final das contas o colaborador produzir só para se pagar, só para cobrir o salário e não ter um adicional ali, ok, ele só cobriu. Se esse colaborador ele produziu abaixo, significa que ele está improdutivo, que ele não conseguiu nem se pagar. E eu vou fazer agora um exemplo aqui. Vou tirar aqui 4 apartamentos, dizer que eles só fizeram 4 apartamentos. Observa que a partir do momento que eu tirei aqui, automaticamente o valor da produção reduziu. Então, significa que essa equipe produziu agora só 3.818 no mês. Só que o custo do salário dessa equipe, o montante, é 7.050. Então, se eu tenho uma produção só de 3.816 menos 7.050, significa que eu tenho aqui uma improdutividade de 3.234. E aqui eu teria uma improdutividade de 45%. Eu gosto muito de trabalhar com essa filosofia do pagamento do prêmio de produção atrelado ao preço do serviço, né? E esse conceito que o cobrador tem que trabalhar e fazer uma produção suficiente para se pagar, porque aqui a gente consegue ver, além daqueles produtivos, nessa filosofia, a gente consegue ver também os improdutivos, que são aqueles que não se pagaram. Existem outras metodologias que são utilizadas por algumas construtoras, o qual o colaborador ele vai ganhar um adicional por cada unidade que ele faz, cada pacote de serviço que ele faz. Eu, particularmente, não gosto dessa filosofia. Por quê? Imagina que o colaborador ele só fez um apartamento de chapisco no mês, e você já vai premiá-lo ele por um único apartamento. Eu sempre digo para as construtoras que a gente faz mentoria que esse é um costume ruim, porque às vezes o colaborador tem até a condição de produzir mais, mas ele acaba amarrando um pouquinho ali, porque às vezes ele já produziu o suficiente para ter um prêmio, e às vezes ali ele acaba amarrando um pouquinho o serviço. Não digo que é todos, mas em alguns casos a gente percebe que isso acontece. Então, é muito importante dentro da filosofia do prêmio de produção, tanto que você saiba quem são os teus produtivos, mas também quem são os teus improdutivos. E que mais? Que você também meça qual é o teu percentual de improdutividade e quanto aquilo impacta no teu custo. Então, vamos lá. Se eu definir que o meu preço é 3,18, esse possivelmente é o preço que está atrelado ao orçamento, né? Porque eu não defini esse preço aleatório. Eu defini esse preço com base no valor que eu tenho no meu orçamento de mão de obra. E aí, se você não tem um orçamento, você pode trabalhar com as composições de SINAP, TCPO, enfim, você vai ver o que mais se encaixa para o teu negócio, mas na nossa mentoria também a gente ajuda como fazer essas definições. Aqui embaixo, a gente consegue também já fazer um cálculo indireto de qual é o custo real desse serviço, né, com e sem encargos. Então, vamos lá.
Se a gente tem um valor de 1.200 metros quadrados produzido de chapisco no mês, que foi justamente os 4 apartamentos que foram realizados, e a gente tem um valor do custo de salário dessas pessoas de 7.050, então aqui a conta é bem simples. Você pega o valor do salário total dessas pessoas e divide pelo total do serviço produzido. Então aqui a gente tem que o valor real sem encargos do chapisco não é 3,18. Não vai sair 3,18 na tua obra, vai sair 5,88. Mas como assim, Jair? 5,88? Olha só, veja bem, se essa equipe ela foi improdutiva e ela não conseguiu cobrir o salário, e você tem produtividade de 45%, então significa que o teu custo, o valor do teu serviço, não está sendo suficiente para cobrir o valor de produção daquelas equipes. E aí, nesse momento, você tem que avaliar se esse valor do teu preço de produção tem coerência ou se, de fato, essas equipes que estão improdutivas mesmo não estão conseguindo produzir o suficiente. E aqui, para a gente saber o custo real com os encargos, é simples. Se o seu encargo é de 85%, você pode simplesmente aplicar aqui e você vai ter que, nesse caso aqui, o valor do custo real com encargo é 10,87. Aí vamos lá. Agora vamos fazer o exemplo novamente, considerando que a equipe foi produtiva, que ela produziu para se pagar. Olha só. E aqui também eu vou chamar a atenção, nessa filosofia, tem alguns profissionais da área que não entendem bem e acham, às vezes, que se o colaborador está ganhando 50% acima do salário, está até dobrando o salário, que é ruim para a empresa. Mas não é ruim para a empresa. Quanto mais o colaborador produzir, melhor vai ser para a empresa, porque significa que aquele colaborador está produzindo 50% acima da média, está produzindo o dobro da média, isso é muito bom. O ruim para a construtora é quando o colaborador é improdutivo, nesse caso aqui. Por quê? Você vai pagar o salário base do colaborador, você vai pagar o salário base, mas o real é que esse colaborador não produziu nem o suficiente para cobrir o salário base. Isso é ruim. E aqui a gente traz um exemplo claro, onde a gente está vendo qual é o efeito disso no custo do serviço, no custo unitário do serviço e, consequentemente, no custo total da obra. Agora, vamos lá. Aqui eu tenho uma improdutividade de 45%. Se eu vou lá e eu faço 8 apartamentos, essa equipe fez 8 apartamentos no mês, então essa equipe produziu 7.632. Ela está produzindo acima do salário. Nesse caso aqui, esse pedreiro, o João Batista, está recebendo 210, o outro também, e o servente 160. Ou seja, eles estão com a produtividade de 8,26%, ou seja, eles estão ganhando 8,26% acima do salário deles. Isso é importante enxergar, porque aqui você tem o teu indicador de produtividade de cada um dos teus colaboradores. E olha só, uma vez que a equipe está produtiva, que ela conseguiu se pagar e ainda tirar um valor acima do salário, você vai observar o seguinte, que o custo unitário real está igual ao custo unitário do valor de produção do serviço. Por quê? Porque o cobrador está se pagando. Ou seja, quando o cobrador está se pagando e você está pagando para ele um prêmio de produção, não significa que o teu custo está aumentando. Um exemplo básico, se um cobrador normal produz 90 metros quadrados de chapisco no dia e tem um colaborador que trabalha e faz 180 no dia, então significa que, ao invés de ter 2 colaboradores na tua obra, um está fazendo o serviço por 2. E qual que é a grande vantagem disso para a empresa? É que você tem um ganho ali nos teus encargos, né? Porque ao invés de pagar encargo por 2 colaboradores, você está pagando os encargos apenas de um colaborador, né? Então, isso é importante. Essa filosofia da produção, ela vem para trazer esse benefício, tanto para o colaborador, como também para a empresa. E pegando um gancho mais aqui nessa planilha, vamos ver agora qual é o impacto das faltas e das horas extras aqui no saldo de produção dos colaboradores. Então, se eu venho aqui e coloco que o João Batista, que hoje está tendo um saldo de 210, que é igual ao outro pedreiro, coloco que ele teve 2 faltas, o que vai acontecer?
O outro pedreiro vai ter um aumento do seu saldo de produção e o pedreiro que faltou vai ter uma redução do seu saldo de produção, né? E também teria um aumento de saldo de produção aqui também para o servente. Então, essa planilha já está automatizada de uma forma que ela faz aqui essa redistribuição entre os integrantes da equipe. Outra coisa importante, nessa planilha, imagina que o Alex Telles, ele produziu aqui mais, teve um dia que ele ficou fazendo hora extra. Vou dizer aqui que ele fez 4 horas extra. Observa que aqui automaticamente o valor do saldo de produção dele já aumentou. Por quê? Porque significa que ele produziu, que ele trabalhou mais do que os outros integrantes da equipe. Então, essa planilha já tenha toda essa automatização para que você tenha todas essas informações de forma automatizada. Outra coisa importante que você consegue fazer também nessa planilha. Observa aqui que a gente tem 2 colunas, a produção padrão e a produção redefinida. Observa que a produção padrão está exatamente igual à produção redefinida. Mas para que serve isso? Tem algumas construtoras que preferem não pagar o prêmio de produção para os serventes e redistribuir esse saldo para os oficiais, né? Tem outras que pagam, mas reduzem um pouco o saldo do servente e deixam maior os oficiais. Então, aqui, essa produção redefinida, ela serve para isso. Então, imaginem que eu não quero pagar o saldo de produção para o meu servente. Eu quero pagar só para os meus pedreiros. O que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui e fazer essa edição. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho R$191 de prêmio de produção para o servente, eu posso aqui na produção definida reduzir os 191,49, ou seja, o saldo de produção vai ser 0, o saldo de produção dele, e agora eu vou pegar o valor de 191 e vou distribuir entre os demais integrantes. Então, eu vou colocar aqui R$100 para esse colaborador e vou colocar R$ 91,49 para esse outro colaborador. Observa que agora a produção padrão e produção redefinida total, elas estão iguais, ou seja, tudo que foi produzido eu reparti. Só que agora eu zerei o valor do servente e eu redistribuí o valor da produção do servente, né, o saldo dele, entre os oficiais. Então, nesse caso aqui, os oficiais passaram a ganhar, estão recebendo mais de 13% acima do seu salário. Então, você consegue aqui também fazer esse ajuste no saldo de cada colaborador. Pessoal, como eu falei no início desse vídeo, todo esse processo de definição dos preços, pacote de serviço, apontamento de forma digital, tudo isso pode ser feito através da plataforma Mentor Construção. Então, quem está no momento de digitalizar todo esse processo, ter um processo com mais segurança, com mais digitalização, você pode entrar lá no nosso site, pedir uma demonstração com um dos nossos consultores e a gente vai te mostrar como que você vai conseguir digitalizar todo esse teu processo de controle da produção. E para dar um spoiler para vocês, eu vou entrar na plataforma e vou demonstrar para vocês a funcionalidade que nós temos para fazer exatamente o que a gente estava fazendo ali na planilha, que é fazer a visualização do rateio da produção da equipe. Estou entrando aqui em uma obra modelo, que é a obra Grumari. Eu posso selecionar aqui um período. Então, eu vou selecionar um período aqui de março de 2023 de uma equipe. Vou colocar aqui uma equipe de muro de arrimo. E eu já consigo visualizar aqui quem são os integrantes da equipe. Então, eu estou vendo aqui o José e o Adrião, que são os 2 integrantes dessa equipe. Um é pedreiro e outro é servente. Eu consigo ver o total de dias trabalhados de cada colaborador, se eles têm hora extra 100%, 50%, qual foi a participação redefinida que a plataforma já fez, né? Esse cálculo aqui é automático, baseado no peso do salário e nas faltas, qual é o salário proporcional daqueles colaboradores, qual é a produção padrão e qual é o saldo aqui. Então, o que a gente vai ver aqui? Que a produção padrão dessa equipe está 4.823 e o salário base é 2.907. Então, essa equipe está tendo aqui 1.916 de saldo de produção. E aqui na plataforma, da mesma forma como a gente estava fazendo na planilha, a gente consegue já fazer a participação redefinida. Então, eu posso vir aqui, ó,
e eu quero, por exemplo, aumentar o saldo do meu pedreiro. Quero que ele ganhe R$ 3.000. Eu vou querer que o meu servente ganhe só 1.750 de produção. Então, observe que aqui eu posso fazer a distribuição da forma que eu achar mais justo, né? Essa distribuição entre os colaboradores da equipe, apesar da plataforma já fazer esse cálculo automatizado. Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês como calcular e definir os preços de produção e vamos juntos seguir nessa série. Até mais.